com um rigor nunca antes visto, de simplicidade, de unificação e de equilíbrio. Portanto, é um dia muito singular, muito importante para a vida nacional, e eu tenho muito orgulho, como presidente do Congresso, já ao final desses meus 4 anos à frente do Congresso Nacional e do Senado Federal, de poder entregar, como último ato dessa longa jornada da reforma tributária, a reforma tributária sancionada pelo presidente Lula, que a teve como uma de suas prioridades. E, obviamente, que os agradecimentos todos devidos, e eu não ousarei aqui citar todos, porque são muitas pessoas que contribuíram para que isso aqui acontecesse hoje, tanto na Emenda Constitucional 132, quanto nesta lei ora sancionada, mas destacar, me permita, senador Eduardo Braga, o trabalho do ex-senador Roberto Rocha, que o antecedeu na relatoria da PEC 110, igualmente do senador Davi Alcolumbre, que foi o autor daquela proposta de emenda à Constituição naquele momento, igualmente o deputado federal Baleia Rossi, autor da PEC 45 na Câmara dos Deputados, o ex-presidente Rodrigo Maia, que sempre foi um entusiasta dessa reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que se dedicou anos a fio a esse tema no âmbito da reforma constitucional, após a sua regulamentação, após a sua promulgação, a regulamentação pelos 7 relatores do Senado, e me permito cumprimentar de maneira muito especial o meu conterrâneo, competentíssimo deputado federal Reginaldo Lopes, que encabeçou essa jornada na Câmara dos Deputados, e no âmbito do Senado, o meu agradecimento ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, e um agradecimento muito especial, e devo aqui fazer esse reconhecimento público no alto da cadeira de presidente do Congresso Nacional, a esse que é um dos mais extraordinários parlamentares do Brasil, que se dedicou à emenda constitucional, que se dedicou ao projeto de lei complementar, sacrificando a sua saúde em 2 momentos distintos, para poder ouvir a todos, para poder fazer o melhor trabalho possível, centenas, milhares de emendas a serem examinadas, que é o líder do MDB, senador Eduardo Braga, a quem eu rendo as minhas homenagens pelo seu engajamento e sua dedicação. Para além da preservação da Zona Franca de Manaus, tudo quanto mais contribuiu para que tivéssemos um projeto de lei bem construído, bem concebido, bem organizado, hoje sancionado pelo presidente Lula. Para finalizar, eu queria dizer, presidente Lula, que eu tive alguns momentos muito felizes na presidência do Senado Federal ao longo desses 4 anos. Tive muitos momentos tristes também, e de muitas dificuldades, e de muitos dilemas. E eu me orgulho muito, presidente, de algo que nos uniu. Eu não o conhecia antes do processo eleitoral de 2022, vim a conhecê-lo depois, e algo nos uniu, que foi a defesa de algo sagrado para a nação brasileira, que é a democracia do nosso país. E eu tive um momento muito feliz nessa minha jornada, quando, depois de tudo que nós passamos, vivenciamos e da resistência que estabelecemos, naquele dia 1º de janeiro de 2023, quando sentado na presidência do Congresso Nacional, tive a honra de dar posse ao presidente legitimamente eleito pelo povo brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa festividade memorável de coroamento da preservação da democracia no nosso país, a partir da escolha legítima do povo brasileiro de quem devesse ser o seu presidente da República, recaindo sobre os ombros, pela 3ª vez, do presidente Lula, essa missão. E começamos aquele ano de 2023 com esse momento de coroamento da democracia e finalizamos aquele ano de 2023 entregando a Emenda Constitucional 132, que eu quero dizer que equiparou a sua posse aquela solenidade de promulgação da Emenda Constitucional que o senhor esteve presente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Fernando Haddad, a quem também eu quero reconhecer o trabalho extraordinário feito nessa empreitada e nessa jornada da reforma tributária, sem a qual e sem o apoio nós não conseguiríamos ter promulgado. Aquela sessão realmente foi memorável, quando entregávamos para a população brasileira uma emenda constitucional que 1 ano mais tarde, agora, viria a ser regulamentada por um projeto de lei complementar. Isso tudo me faz pensar que nesse momento de grande união do Poder Legislativo e do Poder Executivo para as importantes e relevantes entregas para a sociedade brasileira, há 2 conceitos, ministro Sidônio, que eu gostaria de destacar, que eu reputo absolutamente essenciais e fundamentais para esse momento do país. O primeiro conceito é o do trabalho. Enquanto alguns se ocupam de plantar desinformação, de plantar mentira, de ter a adesão a partir do discurso fácil de engajamento das redes sociais,
há muitas pessoas nesse país trabalhando para que esse país resolva realmente os seus problemas. E trabalhando, ouvindo pessoas, estudando, se dedicando, perdendo noites de sono, no âmbito do Congresso Nacional, fazendo as audiências públicas, trabalhando efetivamente, colocando a mão na massa para entregar para a sociedade brasileira as concessões das rodovias, uma educação melhor através da proibição dos celulares nas escolas e do programa Pé de Meia, pessoas trabalhando para que tenhamos nesse país o combate efetivo à fome e à miséria através de programas sociais de desenvolvimento social, e muitas pessoas, Bernardo Api, e Vossa Excelência é uma delas, muitas pessoas trabalharam muito e com muito afinco para que essa reforma tributária acontecesse. Muita gente trabalhou com muito afinco, e meu reconhecimento especial aos nossos servidores, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que proporcionaram que esse trabalho fosse aqui hoje concretizado. Então, enquanto há muitas pessoas fazendo discurso e tendo engajamento a partir da premissa falsa da desinformação e da inverdade, há pessoas trabalhando para que esse país possa superar as suas dificuldades com a solução da dívida dos estados, com a sanção do Propag e com um projeto como o da reforma tributária. Portanto, há uma frase meio clichê, presidente Gleisi Hoffmann, mas que ela calha muito nesse momento: nada resiste ao trabalho. E aqueles que trabalham vencerão aqueles que não trabalham e enganam a população brasileira. E a reforma tributária sofreu muito ao longo desse tempo de inverdades, de mentiras, de movimentos de desestabilização. A verdade sempre prevalece, e a verdade prevaleceu na reforma tributária, tanto que a estamos a entregar hoje com a sanção pelo presidente Lula. Não vai ser perceptível a mudança amanhã ou depois de amanhã, mas eu tenho certeza que esse é o maior legado da economia que o senhor vai entregar para a população brasileira. Daqui a alguns anos, eu deixei o Ministério da Educação em 2012. Né? Hoje eu vejo um companheiro da qualidade do Camilo liderando a educação brasileira, com a tranquilidade de saber, nas competentes mãos que ela está nesse momento, e depois de 7 anos de trevas na educação, a gente olhar um ministro de verdade conduzindo a educação. Eu tenho certeza que os próximos ministros da Fazenda vão ter um trabalho muito mais facilitado ao ter aprovado essa reforma tributária do que eu e os meus antecessores. O senhor fez um feito hoje no Brasil. Esse feito vai ser lembrado por décadas. Um feito corajoso. Quando eu disse ao senhor, antes da posse ainda, quando o senhor me indicava para ministro da Fazenda, que nós tínhamos condições, pela primeira vez, condições políticas e maturidade intelectual, sobretudo pela liderança do Bernardo Api. Quero dizer que, sem a liderança intelectual do Bernardo Api, nós não teríamos chegado a esse dia. Ele liderou uma equipe de craques, de pessoas apaixonadas por esse país, de pessoas que não estavam pensando no salário que ganham na República. Ao contrário, abdicaram dos seus salários na iniciativa privada para deixar um legado para os seus filhos e netos. Se vê pouco isso no Brasil. É importante registrar o afinco com que essa equipe levou a termo uma reforma tão complexa como essa. Imagina você fazer um pacto federativo com 5.570 prefeitos, com 27 governadores, com todos os setores envolvidos, porque isso mexeu com toda a economia brasileira, e chegar num entendimento para votar uma emenda constitucional e uma lei complementar. Isso é uma tarefa de uma geração. E ela está sendo entregue ao povo brasileiro.